Vamos, gente. Abrir as câmeras. Tem muita gente com a câmera fechada ainda. Compartilhei com vocês um documento que foi a nossa primeira AP de geografia, que falava sobre aquela parte mais da Rússia, da SEI, os aspectos físicos da Ásia, mas o principal da prova foram esses aspectos mais políticos, geopolíticos, as principais tensões da Rússia com outros países ali na região. Então, vamos começar a fazer essa correção. À medida que eu for abrindo, a gente vai passando aqui os conflitos, eu vou abrir um outro arquivo aqui também que mostra mais detalhes sobre a questão. Essa é a correção de qual prova, professora? Primeiro ou segundo trimestre? É do segundo trimestre, nós fizemos uma prova só, né? Ah, Porque lá no sistema, quem tem 2 aulas por semana só pode fazer 2 provas, 2 avaliações. E como nós tivemos feira, né, de ciências, aí contou como uma prova. Daí não tinha como fazer outra. Então foi essa prova, vai ficar lá, né, no SGE, essa primeira AP e a nota da feira e o ponto bônus, né, que eu ainda não corrigi, vou ver se eu corrigi até amanhã para lançar. Então, essa foi a única prova praticamente que nós fizemos. E ela pegou a parte da Rússia e um pedacinho da parte ali da Ásia. Pode falar. Professora, eu fiquei com uma dúvida sobre o ponto bônus. Vai ser por ter feito ou de erro e acerto das questões? Não, o ponto bônus eu olho da seguinte forma: se todo mundo fez todas as páginas que eu solicitei, se os mapas eles estão feitos corretamente e se todas as atividades estão completas. Tipo assim, não fiz, deixei várias sem fazer, deixei uma ou outra sem fazer, daí eu vou tirando, eu tiro meio ponto, quem não fez mapa e deixou em branco, tiro 2 pontos, dessa forma, tá? Obrigada. Nada. Acredito que até segunda-feira já esteja lá no sistema. Semana que vem é revisão, né? Aí o Capitão Luiz vai lançar para mim, inclusive essa prova aqui, não sei se ela foi lançada já. Então vamos lá, gente. Amanhã nós temos 2 aulas também, né? Amanhã são 2 aulas. Amanhã eu vou terminar a parte. Eu vou voltar naquela parte da Rússia, falando sobre o governo do Vladimir Putin. A gente só viu rapidamente no início do trimestre como que é o governo lá na Rússia, né, no pós-Guerra Fria, como que as condições socioeconômicas ficaram depois desse processo político, né, da Guerra Fria, mas nós não estudamos a política do Vladimir Putin em si, que é um presidente que está no governo desde 2010, e desde 2010 ele vem estabelecendo um tipo de política que tem possibilitado algumas mudanças lá na Rússia, né? Inclusive essa postura mais resistente, mais impositiva no cenário internacional vem dele, né? Vem dele. Ele participou lá da KGB durante a Guerra Fria, ele fazia parte ali do governo de alguma forma, e depois disso ele assumiu o poder e estabeleceu esse tipo de política. Nós vamos ver isso amanhã. Além disso, nós vamos corrigir algumas páginas do Geografia e Mapas que, que eu acredito que vale a pena para a revisão da que são sobre a indústria e recursos naturais, petróleo, gás, na Rússia e na SEI.
Isso amanhã, tá lá no AVA já, são 4 páginas do Geografia em Mapas. Então, a primeira questão aqui na prova cobrou sobre as monções na Ásia, né? Esse conteúdo já foi bem visto, as professoras no presencial, né, mostrou isso daqui. São, né, são fortes tempestades que ocorrem durante ali o verão no sul da Ásia, ali no sudeste asiático, Índia, Filipinas, Bangladesh, aqueles países ali do sul da Ásia e sudeste asiático, todo verão eles passam por essas fortes tempestades. E, e isso, né, tem lá seus pontos negativos, porque são tempestades que deixam ali mortes, né, a reportagem fala isso, deixam 1.200 mortes na Índia e países vizinhos em 2018, mas tem lá também seus pontos negativos, positivos, que foi trabalhado em sala de aula, né? Auxilia ali na produção, no abastecimento de rios. Então, temos que entender os dois lados dessa questão natural. Então, de início aqui, ó, a gente já pode descartar que as monções é antrópico, né? Como se fosse assim um processo derivado de um aquecimento global provocado ali pelo homem, e não é isso, né? Não é antrópico. As monções são fenômenos naturais e elas têm essas tempestades, essas grandes tempestades, elas possuem uma dinâmica que está relacionada a centros, núcleos ali de alta e baixa pressão. Então, nós sabemos que o calor específico do continente é diferente do calor específico da água, e nós temos que durante o inverno, que é a primeira alternativa aqui, ó, o continente sul-asiático se torna uma célula de alta pressão. Nós temos um movimento, né, de alta pressão para baixa pressão. Isso, nós temos então ali a dispersão de ventos. Como o continente ele tem uma facilidade para aquecer e se resfriar mais rapidamente, então quando chega o inverno, o continente já está frio, rapidamente ele se resfria. E o oceano não, ele aquece durante a estação de verão, ele começa a se aquecer lá no início do verão, quando chega o fim da estação quente, ele ainda está quente, ele vai começar a perder calor, né? Então é diferente do continente. O continente aquece e se resfria rapidamente, o oceano não, é mais lento esse resfriamento. Daí, como o continente ele já está frio, logo ali no início do inverno, nós temos as células sempre nesse sentido, de alta pressão para baixa pressão. Então, do continente, no inverno, para o oceano. O contrário é o que provoca as monções, né? As monções é quando o continente é uma célula de baixa pressão e o oceano de alta pressão, porque aí o ar que está acima do oceano ali, ele está resfriado e úmido, né? Então, nós temos o deslocamento dessas no verão, né, dessa massa de ar que está sobre o oceano, se deslocando para o continente. Quando ela vem de forma úmida e acaba ali levando umidade, chuvas temporais ali para o continente sul-asiático. Uma outra questão aqui de aspectos naturais também é sobre terremotos nessa região aqui na Ásia. Terremoto de 9,1 graus. Gente, vocês não têm noção do que é um terremoto. Eu também não tem, né? A gente nunca não tem essa, não é nossa realidade, né, aqui no Brasil. Mas a escala Richter, ela só chega até 10. E 9,1 é muito intenso esse terremoto. Ele causa destruição, uma destruição imensa. E lá em 2004, as Filipinas, né, sofreu com
com esse tsunami, com esse choque de placas que devastou totalmente ali essa porção aqui do Sudeste Asiático, aquela região ali das Filipinas. Lembrando que essa região aqui, né, do Oceano Índico ali, no Sudeste Asiático, no sul da Ásia, nós temos ali, em torno da Ásia como um todo, nós temos várias placas tectônicas se convergindo com a placa do Pacífico. Então, nós temos a placa euroasiática mais ao norte, a placa Filipinas ali no meio assim da Ásia, já em contato ali com o Oceano Pacífico, e a Indo-Australiana se chocando com a placa do Pacífico também. Não somente ali no entorno ali da Ásia, mas esses choques de placa, essas convergências, elas formam um anel de fogo do Pacífico, né? Ou seja, em torno ali do Oceano Pacífico, nas bordas desse oceano, nós temos várias placas se convergindo, causando ali uma intensa atividade sísmica. 70% dos vulcões ativos também estão localizados nessa região. Então, é uma região muito instável em termos geológicos. Então, todas estão corretas aqui, exceto uma. Aqui a primeira, embora esses fenômenos possam ser minimamente previstos, e realmente podem ser, né, através dos sismógrafos, os países mais desenvolvidos, como o Japão, estão mais preparados para enfrentá-los, correto, né? A gente viu que lá no Japão, os prédios, os edifícios, eles possuem ali uma área de absorção, né, dessa onda, então o prédio meio que levanta e desce, ele vai absorvendo esse impacto, minimizando os efeitos, né? Então, os países desenvolvidos têm essa capacidade maior. A letra B, que é a resposta, são fenômenos recorrentes na região e são associados à divergência de placas. Não é divergência, né? Divergência de placas ocorre ali um certo abalo sísmico, ocorre ali, pode acontecer tremor de terra, mas é muito pequeno em relação à convergência. E ali naquela região nós temos convergência e não divergência de placas tectônicas. Inclusive, fossas oceânicas, elas se formam no encontro de placas tectônicas, ou continental oceânica ou oceânica oceânica, porque quando uma placa ela se encontra com a outra, uma menos densa ela vai descer, né, e formando aqui, ó, uma área rebaixada, que é o que nós chamamos de fossas oceânicas. A região faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região onde há convergências de muitas placas, correto? A explicação está na localização da região em uma área de intensa atividade geológica, com muitos vulcões ativos e terremotos de grande intensidade, verdade também. Sobre a SEI. A SEI, né, pessoal, a gente já estudou sobre a SEI. Nós sabemos que a SEI é um bloco econômico, não é um bloco político. Esse bloco, ele foi formado após ali o final da Guerra Fria, e o objetivo desse bloco econômico é apoiar para que os países que faziam parte da URSS pudessem se apoiar economicamente ali, fortalecer o comércio, a economia entre esses países. Então, nós temos que alguns países que faziam parte da URSS entraram na SEI e outros não, tá? Por exemplo, a Letônia, Lituânia, Estônia, elas não quiseram entrar no bloco econômico da SEI. Por quê? Por causa da proximidade com o bloco, mais com o bloco da União Europeia, e porque também as relações comerciais já existiam ali. Logo depois do final da Guerra Fria, esses países já
entraram com comércio, se aproximando muito mais da União Europeia do que uma tendência de afastamento da Rússia. Então, esses países bálticos, eles não entraram ali na CEI. Então, essa primeira aqui é correta. A Ucrânia abandonou a CEI após a interferência da Rússia na península da Crimeia. Exatamente, isso aconteceu, né? Em 2012, 2014, desculpa. Nós vamos falar sobre isso. A Rússia, ela anexou o território da Crimeia, que até então estava anexado à Ucrânia, e isso desagradou a Ucrânia, fazendo com que ela rompesse ali suas relações com a Rússia, inclusive saindo da CEI, né? Então, isso realmente ocorreu, e em função dessa questão territorial aqui da Crimeia. Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Nós vimos isso também, isso realmente aconteceu. Depois que a URSS, acho que 17 países, eles se desintegraram, né, esse bloco, alguns países adquiriram sua independência ali, a maioria dos países, mas alguns territórios não foram concedidos essa independência, né? Por exemplo, a Chechênia, a questão da Ossétia. Então, nós temos alguns territórios que, após o final da Guerra Fria, começaram a reivindicar sua independência e, muitas vezes, eles solicitaram a separação do país onde eles estavam inseridos e reivindicavam a anexação pela Rússia, né? Esses territórios, por exemplo, a Crimeia, mais de 50% da população da Crimeia é de etnia russa. Então, eles têm um fundamento ali para a Rússia, né? Tem um fundamento para anexar a Crimeia, né? Olha, a população aqui é de maioria russa. Então, esse território, né, nós podemos aqui reivindicar, além de fatores históricos também, né, nesse caso aí da Crimeia. Mas isso é fato, né? Após ali a desintegração da URSS, surgem vários conflitos étnicos e movimentos separatistas. A CEI é uma comunidade político-militar formada após a URSS. A Rússia, ainda hoje, possui domínio geopolítico sobre as demais repúblicas que anteriormente formavam a URSS. Por que está errado? Porque realmente é uma união, mas não é política militar, né? Isso não existe mais, né? A Rússia não tem mais esse domínio sobre a URSS. Ela pode ter uma influência muito grande sobre os países da CEI, né, do bloco econômico, porque ela é a maior economia de todos, tem a maior população, ela tem um grande arsenal militar, mas a Rússia, pessoal, ela não pode obrigar nenhum país a fazer parte da CEI, né, como se fosse uma organização militar, uma organização política. Não é. A natureza da CEI é econômica, né? O objetivo dela é econômica, comercial. Por quê, né, que é assim? Porque nós estamos vivendo outro momento histórico, né? Nós não estamos mais na Guerra Fria, não existe mais bloco socialista, bloco capitalista. Na verdade, existe, né? O mundo é capitalista, né? Alguns poucos países aí resistem com o socialismo, mas o mundo é capitalista, né? Então, nós temos aí, não como uma aliança militar e política, né? Isso era durante a Guerra Fria, mas agora não. Agora ela é econômica, ela deixou de ser política e militar. Apesar, né, como eu falei com vocês, apesar
da Rússia ter um grande poderio, uma grande influência sobre esses países. Mas qual que é a influência da Rússia sobre esses países? É uma influência econômica, né, de dependência energética, de parcerias comerciais, e não pela força militar e política ali em si. Tranquilo, pessoal? Inclusive, essa charge aqui nós vimos durante a aula, caiu na prova também, que mostra, né, a mascote da Rússia é o urso, né? O mascote dos Estados Unidos é a águia. Então, nós temos aqui, ó, o Vladimir Putin, que é o presidente lá da Rússia desde 2010, ele vem lá da política da Guerra Fria, assume o poder no pós-Guerra Fria e mantém uma política bem, digamos, impositiva na região. Ele não cede aos interesses alheios, né? E quando eu falo alheios, estou falando o quê? A Europa, dos Estados Unidos, do Reino Unido, são as potências ali da Europa Ocidental. Então, olha, qual que é o poderio, né, da Rússia, né, do urso, né, do mascote aqui da Rússia? São as fontes energéticas, né? A Rússia possui a segunda maior reserva de carvão e gás natural do mundo, e a oitava maior reserva de petróleo. E ainda tem aquelas reservas que estão lá no Ártico, né, próximo ali da Sibéria, que a gente estudou na aula passada. Então, cerca de 20% ainda das reservas não descobertas estão no Ártico, e boa parte dessas reservas estão ali na Sibéria, no norte, já na fronteira ali com o Oceano Glacial Ártico. Então, a Rússia tem esse poderio energético no mundo hoje, né? Principalmente não influenciando o mundo inteiro, né? A Rússia não influencia a América, por exemplo, mas ela tem um grande poderio sobre a Europa, principalmente os países da Europa Oriental ali, porque ela construiu, ao longo da Guerra Fria, vários gasodutos para abastecer as repúblicas, né? E com o fim da Guerra Fria, a Rússia continuou ali abastecendo essas repúblicas, porque as principais fontes vêm da Rússia. Apesar dos gasodutos passarem ali pelos Balcãs, pelo Cáucaso, os gasodutos, né, depois da Guerra Fria, passaram a pertencer aos países por onde eles passam, né? Mas a fonte energética é da Rússia, né? A Rússia precisa desses países para escoar o seu produto. E ela faz isso, né? Ela faz isso com muita desenvoltura, né? A questão da Crimeia, ela teve a desaprovação internacional e ela ocupou mesmo assim, né? Daí, quando você olha o mapa de gasodutos lá na Crimeia, a gente percebe que a Crimeia é toda, né, o subsolo dela ali tem uma rede densa de gás, de gasodutos. Então, não é à toa que a Rússia anexou a Crimeia e que mantém relações ali com outros países. Então, ela tem esse poderio energético aqui. E daí nós temos essa questão aqui, ó. Todas estão corretas, exceto. Embora a Rússia não seja um país desenvolvido, ela possui forte influência no controle energético na Europa. É verdade, principalmente durante o inverno, onde esses países europeus precisam do gás para aquecer suas residências, né? Então, realmente, há uma dependência aí dos países europeus. Tem países que dependem 100% do gás e do carvão ali da Rússia.
Agora, o que que os Estados Unidos está fazendo nessa charge, né, pessoal? Os Estados Unidos também não é bobo, né? Temos um grande mercado consumidor europeu, né? São mais de 300 milhões de pessoas ali no bloco da União Europeia. Então, os Estados Unidos, eles estão, não, é 700 milhões. Alguém olha para mim, por favor? Qual que é a população total da Europa? Eu acho que é 700 milhões. O Vou ver aqui, professora. o mercado consumidor europeu, eu acho que são 700 milhões de pessoas. Então, é um grande mercado consumidor que os Estados Unidos estão... Achei. É 746,4 milhões em 2018. Isso, olha, é um grande mercado consumidor, né? E é um mercado consumidor que pode pagar, né? Que é um país, são países ali avançados, desenvolvidos, o comércio, né? O consumo é intenso. Então, é um mercado consumidor interessante. Os Estados Unidos, ele está aqui nessa charge porque ele tem interesse em abastecer esse grande mercado consumidor com o seu gás de xisto. Desde o ano 2000 em diante, os Estados Unidos vêm desenvolvendo, descobrindo reservas de gás de xisto, que é um gás natural também. A diferença do gás, desse outro gás natural nosso aí é que ele está numa rocha, ele está dissolvido ali numa rocha, e a extração dele está numa rocha de xisto. Então, a retirada desse gás de xisto, os Estados Unidos têm criado tecnologias e ele está conseguindo tirar esse gás, inclusive comercializar. A maior reserva de gás de xisto do mundo está nos Estados Unidos. E ele vem interessando ali no mercado consumidor europeu, que hoje, né, é abastecido pela Rússia. Então, esse é o interesse dos Estados Unidos, tomar o mercado consumidor da Rússia. Aqui, interesse dos Estados Unidos na região é neutralizar a Rússia através do controle da Ucrânia e, posteriormente, ganhar mercado consumidor através do seu fornecimento do gás de xisto para a Europa. Como assim tomar o controle da Ucrânia para depois fornecer o gás de xisto? Gente, os gasodutos, a maior parte dos gasodutos da Rússia passa pelo território da Ucrânia, é caminho, né, para a Europa. Se os gasodutos, eles são da Ucrânia, né? O gás é da Rússia, mas os gasodutos estão no território da Ucrânia. Se os Estados Unidos, a União Europeia ali consegue controlar, né, trazer a Ucrânia para si, para os seus interesses, vai neutralizar a Rússia, né? A Ucrânia falou, não, agora nós vamos comercializar com a Europa e nós não vamos mais, por exemplo, ceder ou alugar os gasodutos, ou vamos regrar, vamos delimitar o uso desses gasodutos. Isso vai neutralizar a economia da Rússia, né? E esse é o interesse dos Estados Unidos, justamente controlar a Ucrânia, foi o que eles tentaram fazer em 2014, e que a Rússia reagiu, né? A Rússia reagiu anexando a Crimeia ali, e a Ucrânia, coitada, ela não conseguiu se reerguer, apesar ali do FMI ter concedido empréstimos, apesar da aproximação comercial com a União Europeia, ela está fundada em dívidas, ela tem uma economia baseada na agricultura. Então, o PIB da Ucrânia reduziu muito após essa tomada ali da Crimeia e aproximação com a União Europeia. Os conflitos da Rússia com a Ucrânia estão relacionados à infraestrutura do gás que passa em seu território. Se a Ucrânia não paga pelo gás, o abastecimento dos países da Europa Ocidental fica afetado. E realmente, né? Desculpa, é isso que nós vimos aqui. Aqui nós temos um conflito, né?
a Crimeia, que olha, a península da Crimeia, que faz fronteira aqui com o Mar Negro, e a Ucrânia logo aqui em cima, né? Então, sobre os conflitos relacionados a essa região, é correto afirmar que o Memorando de Budapeste reconheceu a Crimeia como território da Rússia. Porém, a Ucrânia não aceitou essa decisão, o que ampliou as tensões na região. Errado, por quê? Porque o Memorando de Budapeste foi um acordo realizado entre as potências ocidentais, inclusive com a Rússia, que reconhece a Crimeia como território da Ucrânia. Isso foi um acordo na época, lá no final da Guerra Fria. A Ucrânia possuía ali a segunda ou a terceira maior reserva de armas nucleares, e isso foi meio que uma troca. Olha, nós garantimos os seus limites territoriais desde que você disponibilize, ceda, né, o controle ali de suas armas nucleares. E foi isso que aconteceu. Só que isso não foi seguido, né? Tanto que a Crimeia hoje não está na Ucrânia, está na Rússia. Embora a ONU também não reconheça, tá, gente? A Ucrânia reivindica a Crimeia, que há séculos pertence ao seu território, tanto em termos étnicos quanto culturais. Esse aqui, peraí. Essa aqui tá errada, viu? É a C que é a certa. A Ucrânia reivindica a Crimeia, que há séculos pertence ao seu território. A Crimeia não pertence há séculos ali à Ucrânia. Nós vimos lá na matéria que durante, né, lá depois, após a formação da URSS, a Rússia cede o território da Crimeia para a gestão ali da Ucrânia, por questões diplomáticas, por questões ali de parcerias, né? Estava formando ali a URSS, pela proximidade geográfica, a Rússia cede a Crimeia para a Ucrânia, mas a maior parte da população da Crimeia é russa, de etnia russa, e não Ucrânia. Então, essa está errado. A resposta aqui é a letra C. A Crimeia é um pequeno território que possui grande importância estratégica para a Rússia. Está localizada às margens do Mar Negro e possui maioria étnica russa. É a resposta. A Rússia, desde o fim da Guerra Fria, busca, junto com a Ucrânia, soluções para impedir o processo de independência da Crimeia. Verdade, nós vimos isso também, né? A Crimeia já tinha esse desejo ali de separação da Ucrânia e aproximação da Rússia, em função de sua etnia. E sempre a Rússia e a Ucrânia estavam ali em diálogos, né, para minimizar esses conflitos, essas tensões na região. Aqui é o mapa de regionalização. Nós vimos que quando nós analisamos essa parte aqui, a Europa, né, os países aqui na fronteira com a Rússia, os Balcãs, os Cáucaso, o Cáucaso, nós percebemos que existem duas formas de regionalizar. Nós estudamos bem isso. Nós temos esse mapa aqui, que é um mapa de regionalização a partir do mundo pós-soviético, né? O mundo pós-soviético ele está organizado dessa forma. A Rússia sozinha é uma região desse mundo pós-soviético. E nós temos uma regionalização desse território também, dessa região aqui, a partir dos fatores naturais, físicos naturais. E daí, uma parte da Europa, da Rússia, né, ela está do lado da Europa, regionalizada dentro da Europa, né. Então, ela é separada ali pelos montes Urais e pega São Petersburgo, pega ali Moscou, a principal região urbanizada da Rússia está do lado da Europa, mas isso quando nós falamos de regionalização a partir dos aspectos físicos, e os montes Urais
é o marco físico dessa regionalização. Aqui não, aqui nós estamos falando do mundo pós-soviético, tá vendo? Que os países não, né, as fronteiras são respeitadas, né, dos países. Já no mapa físico, não, só uma parte da Rússia que está lá na Europa. Então, a resposta é isso, a localização dos países do mundo pós-soviético. Aqui, a densidade demográfica média na Rússia é baixíssima. Isso ocorre em função das extensas áreas anecúmenas existentes em seu território. Os seus dados socioeconômicos vêm melhorando. Inclusive, gente, a economia da Rússia ela vem melhorando porque ao longo do ano de 2007 em diante houve uma valorização do barril de petróleo e ela se beneficiou muito com essa valorização do petróleo. E com isso ela pôde ali melhorar os seus indicadores socioeconômicos. Mas ela ainda apresenta grandes desigualdades sociais. Um dos principais problemas para o futuro da Rússia é o seu envelhecimento populacional, já que as suas taxas de crescimento natural são negativas, e é verdade, né? Mais morre gente do que nasce na Rússia. E isso é um problema, a gente já sabe, estudou em demografia, né? Mesmo caso lá dos países europeus, futuramente vai faltar mão de obra. Aqui nós temos uma reportagem de junho de 2021, junho, desse ano. Mostra aqui, não, eu acho que eu peguei essa reportagem é de 2018, se eu não me engano. Aqui fala sobre a questão da Geórgia. Nisso, os ataques dos militares georgianos demonstram a experiência. Atacaram no dia 7 de agosto a capital da Ossétia do Sul, inclusive contra civis e pacificadores russos, com a intenção de causar danos à região. A versão confronta as alegações da Geórgia, que diz ter agido de forma defensiva, atacando para revidar agressões da Ossétia do Sul e da Rússia, que deu apoio à região separatista. Ou seja, a reportagem está falando que a Rússia está do lado da Ossétia do Sul. A Rússia está apoiando a Ossétia do Sul, a separação da Ossétia do Sul da Geórgia. Então, sobre essa reportagem, o conflito, né? Todas as alternativas são corretas, exceto uma. A Geórgia, uma ex-república socialista soviética, no pós-Guerra Fria, participava como membro da SEI. Após a questão territorial descrita, ela abandona o bloco. Realmente, foi isso que aconteceu. A Geórgia vai abandonar ali a SEI em função desse conflito ali relacionado à Ossétia do Sul, né? Que a Geórgia não quer perder a Ossétia. E a Ossétia quer se separar da Geórgia e ser anexada pela Rússia. Por que a Ossétia quer isso? Porque a maioria étnica da Ossétia é de russos, né? Mas a Geórgia não abre mão. Após o conflito descrito, a Geórgia se afasta economicamente da Rússia e se aproxima da economia da Europa Ocidental. Parece aquelas briguinhas de colégio, né, gente? Não vai conversar comigo? Não, vou ficar só com fulano agora, né? Não vou conversar mais com você. Tá parecendo briguinha, assim, de colégio. Então, foi isso que aconteceu, né? A Geórgia se afasta da Rússia, não quero mais relações com você e vou me aproximar da Bambambam aqui da União Europeia. Após a Geórgia apoiar a independência da Chechênia, a Rússia começa a apoiar o movimento separatista da Ossétia, criando uma tensão na região. De fato, olha, antes desse conflito da Ossétia, tanto a Geórgia quanto a Rússia tentavam dialogar para minimizar as tensões na região, né?
Tanto a Rússia quanto a Geórgia buscavam minimizar as tensões na região para não ocorrer ali um movimento de separação. Só que chega um momento que a Geórgia começa a apoiar a separação da Chechênia. E a Rússia não aceita, porque a Chechênia está dentro da Rússia, é uma província da Rússia. Então, a Rússia olha para aquilo e não acredito que você está apoiando os chechenos de sair do meu território, sendo que eu te apoio com a Ossétia, né? Então, daí começou, né, a confusão toda. Então, a Geórgia foi depois que a Geórgia começa a apoiar a independência da Chechênia em relação à Rússia, a Rússia começa a apoiar a separação da Ossétia em relação à Geórgia. É tipo chumbo trocado, sabe? A Geórgia, país do Cáucaso, reivindica o território da Ossétia em função da maior participação da população ali existente ser de sua etnia. Falso, né? O que nós acabamos de falar aqui. A maior parte da população da Ossétia é de russos. Vamos ver aqui essas duas questões para encerrar. Sobre a Rússia, assinale a alternativa correta. O crescimento demográfico nesse país tem sido negativo, verdade, com baixa taxa de fecundidade e aumento da mortalidade. Sobretudo de homens em idade reprodutiva, falso, né, gente? A maior parte da mortalidade lá está relacionado à idade, né, à velhice. Quando nós falamos de mortalidade de homens em idade reprodutiva, está relacionado a países com guerras, né? Não é o caso aqui, né? Existem alguns conflitos, mas não guerras, né? Que causa grande mortalidade de homens em idade reprodutiva. O território da Rússia faz fronteira ao norte com o Oceano Glacial, acho que a leste com o Oceano Índico. Mentira, a leste não é com o Oceano Índico, é com o Pacífico. Embora grande parte da população seja adepta ao cristianismo, destaca-se também a presença da região islâmica e judaica no território da Rússia, verdade. Inclusive aqueles países lá, o Quirguistão, Tadjiquistão, ali, né, que tem essa terminologia ali no final da palavra, né, do país, vem de origem islâmica. A Rússia é um país povoado, uma vez que possui mais de 140 milhões de habitantes. É falsa, né? Porque ela não é povoada, ela é populosa. E para encerrar aqui, ó, com aproximadamente 174 milhões de habitantes, a SEI possui população expressiva. No entanto, alguns países apresentam grande contingente populacional, enquanto outros são pouco habitados. Indica a alternativa corresponde ao país mais populoso da SEI. Cazaquistão, Armênia, Rússia, Moldávia. A Rússia, né? Tanto em termos econômicos, quanto em termos de população. Então, a Rússia ela tem esse maior destaque. Então, pessoal, é isso. Amanhã nós vamos terminar esse conteúdo aí da Rússia. Nós, na verdade, vamos fazer uma revisão mais detalhada sobre o governo ali do Vladimir Putin e fazer a correção das páginas do Geografia e Mapas. Vocês dão uma olhadinha lá, acredito que vocês já até fizeram, porque fez parte do Para Casa, né? Se não fez ainda, façam para a gente corrigir amanhã. Tá lá no AVA, tá bom? As páginas detalhadas. Um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser, né?